Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Ontem, rapaz, eu tentei gravar o vídeo, inclusive eu estava na Kombi, sabe? Iniciei a gravação, consegui concluir, mas infelizmente na hora que eu estava do meio para o final, o celular caiu da minha mão, foi uma coisa absurda, então perdi o vídeo, não tinha como realmente editar ou cortar aquela parte. Eu preferi então deixar para fazer hoje. Ontem foi muito corrido, hoje está sendo também. Mas eu vou fazer um resumo da lição de ontem e a lição de hoje. Tá? O tema de ontem foi a coroa do vencedor. E essa coroa, irmãos, para ser conquistada, é interessante que o que João descreve, que essa coroa será concedida, é para aqueles que lutaram, aqueles que venceram e aqueles que procuraram fazer por onde receber essa coroa. Paulo também usa a mesma expressão quando ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada. Essa coroa da justiça que Paulo fala a Timóteo é a mesma coroa que ele descreve também na carta aos Coríntios. Observe comigo aqui um texto, 1 Coríntios capítulo 9, e o verso 25 diz assim: o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar uma coroa perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar uma coroa incorruptível ou eterna. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como que dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer de modo que depois de ser pregado aos outros, eu mesmo seja desqualificado. É interessante o ponto que Paulo escreve aqui sobre o esforço que ele faz. Existia, irmãos, na Grécia uma corrida, né? Podemos dizer que era as Olimpíadas. E ali havia muito esforço dos atletas para poderem ser até um participante. Para ser um atleta, você tinha que fazer um determinado esforço, se abster de certos alimentos, tinha que fazer juramento a Zeus durante 10 meses, prometendo que ia de fato fazer valer tudo aquilo que ele estava de fato procurando realizar na Olimpíada, né? Naquele atletismo, de fato, né? Era uma competição que se acontecia de 2 em 2 anos. Então, assim, o que nos chama a atenção é que Paulo usa essa realidade da época para trazer hoje uma realidade para nós. Se nós, de fato, irmãos, fazemos planos com Deus e fazemos votos com Ele, que esses votos sejam de verdade. Na época antiga, eles faziam a Zeus. Hoje, nós fazemos votos a Deus de que iremos levar com seriedade a nossa vida espiritual. E isso nos deve fazer valer, sabe? Cristo nos concedeu a vitória na cruz para que nós também pudéssemos vencer, como diz assim. Jesus venceu e nós devemos, com ele, alcançar também nossa vitória. Então, a coroa do vencedor é concedida nesse aspecto. É para aqueles que lutaram, por aqueles que venceram, por aqueles que de fato se dispuseram a deixar as coisas, a abdicar de certas coisas e prosseguir. Paulo chegou a dizer uma certa vez: não julgo quem a tenha conseguido, mas prossigo, ou seja, eu vou continuar avante, lutando, buscando, fazendo por onde. E na lição de quinta-feira fala de que cada semente produz uma colheita. Depois da luta, depois da dedicação e do empenho, agora nós demonstramos, na verdade, o que ela é desenvolvida. Nessa busca, irmãos, ela aplica, né, quando fala da coroa do vencedor, ela se aplica às duas questões. Eu posso buscar em Cristo, pela atuação do Espírito Santo, a vitória em minha vida espiritual, ou eu posso buscar a derrota através de uma aceitação do pecado na minha vida. Sabe, se existe algo que compromete realmente a minha caminhada rumo ao céu e me causa um obstáculo muito grande no tocante a alcançar a coroa, é aquele que se chama pecado. O pecado causa, irmãos, não só uma barreira entre mim e Deus, mas ele traz maldição para a vida de todo aquele que o pratica. E agora, quando a pessoa vive na vida do pecado, ela se amadurece. Ela amadurece aqui, como é o texto de Apocalipse, descreve como uma uva, sabe? Que embora seja prensada e mastigada pelo pecado, porque tudo aquilo que Satanás oferece, tudo aquilo que é satisfeito, ele pode até inicialmente trazer um certo prazer, uma certa satisfação, mas depois vem o terrível senso de que fez a pior coisa da vida. Satanás é assim que ele faz. Ele nos leva a causar situações
E depois de que aquilo é satisfeito, ele sai de cena e nos deixa com remorso, com angústia, com o coração entristecido, sabe? Por isso que Cristo escreve, né? Escrevo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Então, o que nós devemos buscar todos os dias é a paz com Deus. O amadurecimento, ela tem uma aplicação tanto para a vida eterna quanto para a perdição eterna, como nós já mencionamos. E aqui tem um texto que eu gostaria de frisar com vocês. O que mais poderia ter feito, o que mais Cristo poderia ter feito, além do sacrifício na cruz? Não há nada mais que a graça possa fazer para redimir os que rejeitaram repetidamente o Espírito Santo. Tem um texto no livro de Tessalonicenses, um verso, que Paulo escreve assim: não extingais o Espírito. O extinguir quer dizer apagar. E se nós formos levar a fundo a expressão apagar, apagar tem o sentido de sufocar. Como é que se apaga um fogo? Você pode apagar um fogo jogando água, mas pode também isentar ou sufocar o seu oxigênio. Logo, ele irá ser apagado. Agora, quando Paulo descreve não extingais o espírito, quer dizer, não o aperte pelo pescoço a ponto de deixá-lo sem ar. O Espírito Santo, irmãos, ele fala conosco todas as vezes. É ele que nos quer, de fato, produzir um desenvolvimento e um amadurecimento para um bom fruto. Ele semeia a semente. Nós desenvolvemos de acordo com as nossas escolhas. Isso me faz entender que o Espírito Santo é um autor crucial na vida de todo filho e filha de Deus. Ele também descreve, né? Não entristeçais o Espírito. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Paulo ele fala muitas vezes sobre a atuação do Espírito e o cuidado que se deve ter em não permitir com que ele seja de fato afastado de nós. Porque se eu resistir, se eu continuar persistindo naquilo que eu gosto, naquilo que me prejudica espiritualmente, chegará o momento que o Espírito Santo irá embora. Não porque eu não quero a sua atuação em mim, mas é porque minhas próprias escolhas naturalmente isentará uma força menor de sua atuação. Isso me deve levar em consideração que eu tenho que ter muito cuidado em atender à santa voz do Espírito Santo. Paulo, aos Hebreus, também diz essas seguintes palavras: assim diz o Espírito Santo, Hebreus 3, verso 7. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais vossos corações. Que eu e você, irmãos, procuramos ser amadurecidos, amadurecermos para a colheita do Senhor, como bons grãos, como os grãos que na verdade serão retirados da terra para ser levados para o céu, para viver com Cristo durante os 1000 anos no céu e depois participar da nova terra por toda a eternidade. O pecado não compensa, não vale a pena viver em satisfação momentânea, porque o tempo vai passar e a vida vai continuar. Satanás não pode lhe dar a você o que você quer todo o tempo, porque tudo que ele oferece tem prazo de validade. E é isso que Cristo oferece. Eu vim para que tenham uma verdadeira vida e a tenham em abundância. Não troque, irmãos, a sua candidatura do reino celestial para ser uma pessoa propensa ao inferno. Que Deus, portanto, nos faça refletir e que possamos estar buscando o amadurecimento que o céu aprova. E quando ele voltar, sejamos levados para o celeiro do Senhor. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por tua palavra e suplicamos que o Senhor nos ajude a buscarmos ganhar a coroa da justiça a cada dia, que possamos buscar o amadurecimento, que o bom grão que foi semeado pelo Espírito Santo possa ser desenvolvido, amadurecido e que nós possamos gerar frutos e frutos para a eternidade. Dá-nos a tua paz, concede-nos o teu perdão e permanece conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia, uma ótima Páscoa e que Deus conceda a você um final de semana abençoado na santa, boa e agradável presença do Pai Celestial.